Mas Deus diz, é você mesmo. Então a gente começa a olhar e ver, não, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. Chama outro. Mas Deus diz, é você mesmo. E é você que orou, é você que pediu, é você que se colocou à disposição para fazer. Então é você que vai fazer. Então aí é uma chamada de Deus e agora a pessoa não tem para onde correr. Não é? Moisés tentou correr, tentou de todo jeito. Vamos ver aí, por exemplo, Jonas. Deus disse, Jonas, é você que vai para Nínive. O Jonas tentou correr, correu para o outro lado, mas não teve jeito de escapar. Foi uma chamada de Deus, um direcionamento. É você que vai e acabou. Deus é soberano. Falou, está falado. Mandou, pronto. É melhor obedecer, porque se não obedecer, vai acabar fazendo na marra mesmo. Deus decidiu, acabou. Então, veja bem. Deus sabe que a gente deseja fazer, mas a gente está com medo de fazer. A gente começa a olhar, é o que vai acontecer quando começar a fazer. A perseguição. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a pessoa não teme a perseguição das pessoas ímpias. O problema que acontece quando você começa a ser usado por Deus, não são as pessoas lá do mundo, que isso aí a gente já sabe. O problema são as pessoas que estão na igreja. São os próprios irmãos. O problema de se fazer a obra de Deus, de se colocar à disposição de Deus para fazer o que Deus quer fazer, o problema são os próprios irmãos, que vão perseguir aquele que se entrega para fazer a obra de Deus, para falar o que Deus realmente manda falar, para agir do jeito que Deus manda agir. O problema é esse. E Moisés, então, já fica logo desesperado. Pronto. E ele começa agora a analisar. Tudo bem, eu desejo que o povo seja liberto? Desejo. Desejo ser usado? Desejo. Mas 40 anos no deserto. Estou falando aqui com a ovelha 40 anos. Estou com a língua já pesada, já falo mais macio, né? Demoro mais a falar, não tenho mais aquela erudição que eu tinha antes de falar a língua lá dos egípcios e falar a língua dos hebreus. Não tenho mais essa capacidade de falar assim tão fácil, né? Não tenho mais aquela erudição que eu tinha antes. E ele diz isso para Deus. Tem muita gente que acha que Moisés era gago. Nós não acreditamos assim, não. Apenas acho que passando 40 anos no deserto, falando com a ovelha todo dia, né? E ali tendo um contato apenas com a sua família, ali, família de Jetro, né? E se falava um pouco, porque para cuidar de ovelhas passava o maior tempo lá fora, lá nas montanhas, lá nos campos. Então Moisés não era um homem mais de falar muito, né? Ele não estava também atualizado. 40 anos é muita coisa. Se você passar 40 anos fora do Brasil, quando você voltar, você acha que vai saber falar português corretamente? Você acha que vai entender as gírias que se falam? Você vai entender o contexto que o país está vivendo? Você vai entender uma coisa? Muito difícil. Mesmo no nosso tempo, com essa tecnologia que nós temos hoje. Imagine naquele tempo, que ele não tinha contato nenhum. Então não sabia mais como é que ia se comportar, como é que ia falar, como é que ia agir. Então ele teve esse medo. Não é aí o problema de Moisés, não é não querer fazer. É olhar para ele e não sentir a capacidade para fazer. E ele insiste nisso, e Deus ficou até irado com ele. E Deus então coloca o Arão, irmão de Moisés, para ajudá-lo a fazer isso. Então Deus revela para ele, olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido, tenho visto. O povo começou a ser agora perseguido, maltratado, escravizado. E estão cada dia sofrendo mais. Cada dia está piorando mais essa escravidão. E eu tenho visto isso.
Estou vendo que é a aflição deles. E eles agora se lembraram de mim. Estavam gostando de viver no Egito. Não ofereciam sacrifícios a mim. Não estavam mais nem se lembrando direito de mim. Já estavam gostando do Egito. Lá tem muita verdura para comer, tem carne. Então, eles tinham se esquecido. Agora não, agora começaram a passar dificuldades. Se lembraram. Isso acontece com muita gente. Passa por dificuldades, se lembra de Deus. Quando está bem financeiramente, principalmente, com saúde, começa a se esquecer de Deus. Mas ali eles começaram a passar por dificuldades, se lembraram rapidamente de Deus. Começaram a clamar. E Deus então disse para Moisés: eu resolvi tomar uma providência quanto a isso. Eu vou enviar você lá para tirar esse povo do Egito. Equivale a dizer, eu vou salvá-los dessa situação. Eu vou libertá-los do Egito. Vou trazê-los para a terra que eu prometi. Eu tenho uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eu prometi para eles que ia colocar esse povo na terra onde hoje está ocupado ali pelos cananitas. E eu prometi. Então eu vou cumprir a minha palavra, a minha promessa. Eu já havia dito para Abraão que eles passariam por esse tempo ali no Egito. Mas agora chegou o fim, chegou ali a data determinada. Então agora eu vou livrá-los, vou tirá-los de lá. E para isso, Deus está dizendo, eu vou usar você, Moisés. Então você veja aí o mapa onde está Midian. Moisés teria que sair de Midian e ir lá onde estava o faraó. Lá seu povo estava em Gósen, né? O povo os hebreus viviam ali na região de Gósen, no Egito, enquanto o faraó estava ali na capital. Então veja bem que Moisés teria que percorrer todo esse caminho. Agora veja bem, esse caminho Moisés já tinha percorrido para ir. Agora ele estava voltando por esse caminho. Então, esse caminho, eu acredito que Deus escolheu esse caminho para Moisés percorrer com a multidão. Então ele já conhecia agora esse caminho. E esse caminho seria então a rota que Moisés usaria para retirar o povo do Egito. Então eles passariam por ali para chegar até ali a terra dos cananitas, a terra prometida por Deus. Nós sabemos que Moisés tentou chegar por um caminho mais rápido, mas foi impedido por os moradores e ele teve que voltar. Nós sabemos que Deus permitiu tudo isso por causa do pecado que aquele povo cometeu contra ele. Então eles passaram 40 anos depois andando pelo deserto. A vida de Moisés é dividida exatamente em 40 e 40 anos aí. 40 anos aprendendo a ser grande, 40 anos aprendendo a ser manso, ser pequeno, se humilhar diante de Deus, e depois 40 anos fazendo a tarefa que Deus nos chamou para fazer, que era tirar o povo do Egito e levá-los até a terra prometida. Então devemos olhar aí esse mapa, mas existem muitas controvérsias sobre a rota que Moisés seguiu de volta com o povo. E o nosso estudo do livro aí de Êxodo, nós não estamos estudando o livro de Êxodo para ficarmos discutindo essas coisas, né? E brigando por causa dessas coisas. Não, nós estamos estudando a teologia do livro. O que é importante para nós é o que vai ser aplicado aí, que está no livro de Êxodo, que vai ser aplicado à nossa vida espiritual e que vai melhorar a nossa condição espiritual. Então vamos ver aí que na lição tem as seguintes partes. Primeira parte, Moisés, sua chamada e seu preparo. Êxodo 3, de 1 a 17. Então, tópico 1, Deus chama o seu escolhido. No tópico 2, o preparo de Moisés. No tópico 3, o objetivo da chamada divina. Na parte 2, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Tópico 1, o receio de Moisés e suas desculpas. Tópico 2, Deus concede poderes a Moisés. Tópico 3, o retorno de Moisés. Na parte 3, nós temos aí Moisés se apresenta a Faraó. Êxodo 5, de 1 a 5. Veja no tópico 1, Moisés diante de Faraó. No tópico 2, nós temos aí a queixa dos israelitas. Êxodo 5, 20 e 21. E no tópico 3, Deus promete livrar seu povo. Já em Êxodo 6 e 1. Então,
Nessa lição nós vamos aí de Êxodo capítulo 3 até Êxodo capítulo 6, versículo 1. Vamos ver então a introdução que diz assim: um líder cristão não é feito da noite para o dia. É preciso que sua liderança seja amadurecida pelo tempo. Na lição de hoje, veremos que Moisés foi preparado lentamente pelo Senhor ao longo dos anos, até que se tornasse o libertador do seu povo. Moisés era um homem manso e, ao que parece, não era muito eloquente. Porém, Deus viu que ele seria obediente e capaz de libertar o seu povo da escravidão egípcia. Então, a primeira coisa aí, um líder precisa ser treinado para ser líder. Não é da noite para o dia, é de repente. Pessoa, novo convertido, de repente você vai e coloca ele na liderança. Uma coisa importante na igreja. Então, a Bíblia nos ensina que não deve ser assim. Primeiro ele vai ser treinado. Podemos ver aí o treinamento de Moisés, 40 anos. Podemos ver aí o exemplo do treinamento aí de Paulo, foi discipulado por Barnabé, ele teve aí na Arábia, ele fala que teve exatamente aí onde Moisés teve um encontro com Deus, Paulo teve aí também, procurando maior intimidade, revelação de Deus, e ele conseguiu. E ele diz que o próprio Jesus apareceu para ele e ensinou para ele o que ele aprendeu sobre Jesus. Então, vamos ver lá Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel. Então existe o quê? Um treinamento. Então Deus dá um treinamento para que a pessoa esteja já madura, pronta para fazer aquilo que Deus deseja. Então Deus vai treinando. Você vai chegar mais para frente e vai ver que aquilo que você aprendeu lá serve para agora. Até as mulheres, a Bíblia diz que as mais velhas ensinam as mais novas a passarem pela situação que elas já passaram. Então aqueles que têm experiência ensinam os que não têm. E vamos ver que Moisés teve um treinamento humano para assumir a sua função de libertador, de condutor daquele povo, de legislador daquele povo. E teve agora um preparo espiritual. Não basta o preparo humano. Então o professor, realmente o bom professor da escola bíblica dominical, deve ter aí as duas coisas juntas. A parte da didática e a parte espiritual. Então foi o que Deus fez com Moisés. O treinamento de Moisés foi exatamente isso. Treiná-lo tanto na parte humana, na parte que ele necessitaria para conduzir aquele povo, quanto na parte espiritual. Tanto que foi bem treinado que acabou o quê? Tendo um encontro pessoal com Deus, que é o ideal. Que a pessoa vai orando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, até que ele tenha um encontro com Deus, que ele ouça Deus falando pessoalmente com ele. Então vamos ver aí a parte 1, Moisés, sua chamada e seu preparo. Êxodo 3, de 1 a 17. O tópico primeiro aí é Deus chama o seu escolhido. O tópico 2 aí, o preparo de Moisés. E o tópico 3, o objetivo da chamada divina. Tópico 1, Deus chama o seu escolhido. Quando o Senhor escolheu e chamou Moisés para libertar seu povo, ele estava pastoreando ovelhas. Um excelente aprendizado para quem mais tarde iria ser o pastor do povo de Deus, Israel. Salmo 77, 20. É Deus que chama e separa aqueles que vão dirigir seu rebanho, e ele continua vocacionando e capacitando para o santo ministério. O Senhor chama, mas cabe ao homem cuidar do seu preparo para ser útil a Deus. O que muitos nos edificam no versículo 6 é Deus identificar-se não somente como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas igualmente como o Deus de Jacó. Ele é, portanto, Deus de toda graça, compaixão e paciência, uma vez que Jacó teve sérios incidentes negativos na sua vida em geral. Veja Pedro 5,10, João 1,14, 16. Então Deus chama Moisés quando ele está no seu preparo espiritual. Quando ele está passando agora para a etapa de cuidar de ovelhas, se tornar um homem manso, humilde, um homem que estava disposto a obedecer-lhe, que estava em comunhão com ele. Então isso é muito importante ao homem de Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus. Isso é importantíssimo. E Moisés estava então nessa fase aí do seu preparo, quando Deus veio a ele então.